Quase que a internet me deixa na mão aqui, Nalas. Estou passando um aperto aqui na Faete com essa internet. Nossa Senhora. Aqui, mas eu estava te falando que a gente não pode encerrar uma live dessa. Ah, acabou, tchau. Tem alguns assuntos ainda que eu queria tocar com você. É, que é difícil também para o Cruzeirense, eu te perguntar o seu ídolo com a camisa azul. Cara, eu não tenho dificuldade de falar, não. E todo mundo racha de rir quando eu falo. O meu ídolo é o Balu, cara. O Balu é o grande ídolo mesmo. Você era o cara, foi o primeiro cara que eu não sei por quê, né, cara? Porque o Balu não fazia gol. O Balu é o cara, é o jogador de um gol só, né? Apesar de ter sido um golaço contra o Flamengo, mas o Balu não fazia gol, mas não sei, cara. Eu gostava muito do Balu. E eu tenho um caso engraçado com o Balu, porque eu até falei disso. A última vez que eu conversei com o Balu, ele me contou um negócio super legal, mas eu contei pra ele. Falei assim, Balu, desde quando o Lazzaroni não te levou pra Copa de 90, eu torço contra o Brasil. E é fato isso. Eu torço. Se não tem jogador. Já teve, sim, tem jogador do Cruzeiro, aí às vezes eu torço por causa do cara. Mas, fora isso, desde quando o Lazzaroni não levou o Balu para a Copa, eu torço contra a seleção brasileira. E eu gosto muito dele, cara. Eu gosto, e ele me contou, para você ter uma ideia, na última conversa, na última resenha que eu tive com o Balu, eu contei isso para ele, que eu não tinha contado antes, apesar de já tinha. Falei, Balu, aí contei, falei, cara, desde que você não foi para papá, eu torço contra o Brasil. Aí ele falou assim, cara, você não sabe a maior, porque teve uma época que eu fui trabalhar na Arábia e o Lazzaroni estava trabalhando na Arábia. E os brasileiros acabavam, mesmo jogando em times separados, eles jantavam muito, se encontravam. Aí um dia, ele na casa do Lazzaroni, e o Lazzaroni falou, Balu, se você jogasse num time de Rio e São Paulo, você tinha ido para a Copa de 90. Velho, O Lazzaroni falou vai isso? matar o cara, né, bicho? O cara Nossa. falar isso pro cara que ele não levou, sacou? Não, não tem cabimento, cara. E o Não tem falou, cabimento. fala isso na maior, assim, sem rancor nenhum. O cara é tão bacana, não tem rancor disso. Mas ele... Então, assim, eu gosto muito dele. Careca, o Ademir. Cara, eu tenho um negócio com o Ademir também, que é uma coisa assim, que eu guardo pra sempre. Eu tinha um amigo, o Gargamel, que é de Mariana, vai lembrar. A gente tem um amigo que chamava Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele era atleticano. Só que a gente era muito amigo mesmo. E aí teve uma época que a gente resolveu, falou assim, época não existia internet, obviamente, década de 80. Aí vamos. Aí começamos a escrever carta. E cada um escrevia para um e ele mandava para os atleticanos. E ele era goleiro, eu lembro que ele mandou a carta para os atleticanos e mandou para o Tafarel, também, que jogava no Inter, que ele gostava muito do Tafarel. E eu mandei para o Ademir, pedi uma camisa para o Ademir. Escrevi à mão. Cara, você acredita que passou um tempo, chega uma carta para mim do Ademir, Ah, escrita, sério, velho? escrita à mão. E uma carta que ele mandou uma carta, e a carta, ele explicando para mim, uma carta grande, cara, ele explicando para mim que ele não podia me mandar camisa, porque tinham muitos pedidos, e ele não conseguia atender todo mundo, não seria justo mandar só para mim, não mandar para o outro, pedindo desculpas, e mandou um adesivo, que era a bandeira do Brasil, igual hoje tem muita bandeira, a bandeira do Brasil com o símbolo do Cruzeiro no meio, como um pedido de desculpas de não poder mandar camisa para mim. Cara, eu tenho essa carta até hoje guardada. Então, assim, como que você não ama esses caras da década de 80, velho? Não, não tem jeito, cara. Pô, Não tem jeito. Eu tá, e qual que é o seu ídolo? o meu ídolo no futebol é o Alex. Alex? Mas eu vou te ser sincero. Eu tinha os ídolos da década de 80, que o primeiro ídolo da minha vida foi o Careca. E depois comecei a década de 90 com boiadeiro. Eu jogava bola nas peladas, eu achava que era boiadeiro, tinha isso também. Não era nada disso.
Não tem nada a ver, mas eu achava que era boiadeiro. E depois, quando eu comecei a entender sobre o Nonato, que ele era um lateral esquerdo, mas era destro, eu falei, puta merda, o cara não tem lógica não, cara. O Cruzeiro cheio de... E depois que eu conheci o Nonato como pessoa, agora depois de mais velho, o meu ídolo no futebol, no geral, com a camisa do Cruzeiro, é o Nonato. O Alex é porque eu nunca vi um cara com tanta inteligência dentro de campo igual o Alex, sabe? Essas coisas assim, que a gente olha e fala, puta merda, como que o cara pensou nisso, cara? Porque eu acho que ele já até falou isso. Ele antes da... O grande craque é assim, né, Lasco? Antes da bola chegar nele, ele já tá com a jogada armada aqui na cabeça, né? E é coisa que a gente não imagina. Porque ali vendo de cima, é fácil você falar assim, mas não, ali embaixo não. Ali embaixo é muito... A visão não é a mesma que a gente tem em cima. E o cara já pensa... Sabe um que era assim também? Você vai lembrar, é o Palhinha. O Palhinha também pensava. Ele pensava antes da jogada. Esses caras que eu sempre gostei de, quando eu era mais novo, de ser um cara cismado, armador, né? De distribuir jogada. Meu pai ainda me iludia, ainda falava que eu tinha categoria, ainda era pior ainda, que depois eu fiquei sabendo que não tinha nenhuma. Eu achava que era o Boiadeiro, o Palhinha, Luiz Fernando, esses caras, Douglas, que jogava, mas aí a gente sabe que é outra coisa, né? Aí é aquela história que você contou no seu texto lá. O Nonato é bem legal. O Nonato é o terceiro lateral esquerdo, não sei se você lembra disso. O lateral esquerdo era o Eduardo, jogou no Fluminense, o Bigodão. Paulo César Carioca, que era um negro, magrinho, que veio do América, se eu não me engano, ele veio do América do Rio. Eram os dois laterais. O Nonato era o terceiro que tinha aparecido no Campeonato Mineiro, né? Qual time mesmo que ele jogou? No Pouso Alegre. Pouso Alegre. E ele veio porque foi destaque do Pouso Alegre, mas ele era terceiro. E ele virou titular com os dois caras no time. Ele não foi porque os caras foram embora, não. Ele tomou posição e foi o lateral esquerdo. Exatamente. O Nonato é um cara também... Sinceramente, quando o nego fala assim, o Sorin tem história no Cruzeiro. Claro que tem. Agora, você virar falar que o Sorin... O Nonato foi maior, né? Assim, não tem nem que ver. Cada um tem o seu lugar, mas o Nonato é uma bonita, né? A gente... As viradas que o Nonato fazia, lembra? Lembro demais. E o Cruzeiro tinha um puta lateral direito, que o Paulo Roberto, né? Apesar do que ele fez depois... a bobagem que ele falou o Paulo depois. Roberto jogava bola demais, cara. Ninguém cruzava igual o Paulo Roberto. Eu lembro que ele chegava no fundo assim, cortava com a direita, jogava para a esquerda e cruzava. E o Nonato, às vezes o trem apertava, o Nonato fazia a mesma coisa. Ele dava uma viradinha, lançava para a direita e virava o jogo todo. O Nonato era foda nisso, né, cara? E o Nonato tinha aquela jogada mortal dele, que é jogar para o meio. Ele vinha cortando para o meio e fazer assistência para o cara. Tem vários gols do Cruzeiro assim, que o Nonato entra para o meio e faz a jogada. Então, e depois disso, né, eu nunca imaginei na minha vida de um dia conversar com o Nonato, né? Porque o ídolo nosso é aquela coisa assim, você nunca vai chegar nele, e é certo e pronto. Aí depois que eu conheci o Nonato ainda como pessoa, um cara que gosta do Cruzeiro de verdade, né, o Nolasco? Teve muita dessas campanhas aí da reconstrução, o Nonato sem apoio nenhum do Cruzeiro, ele mesmo, por conta própria, falava com o Paulinho Maquilari, com o Palinha, com o Cleis, com essa turma toda para fazer os vídeos, para trazer a torcida. Então, eu nunca vi, assim, eu vi o Careca, na minha cabeça de criança, o Careca era aquele cara que era o Pelé, além de jogar com a 10, sabe? Careca era... E eu tinha vontade demais de conversar com o Careca sobre isso, porque eu acho que o Careca é um cara que podia ter ido muito mais longe do que foi na carreira, porque era um cara de seleção brasileira, então... O Careca tinha dois problemas, né? Ele tinha um problema com peso, né? E o Careca era estourado demais. Né? O Careca apanhava pra caralho e revidava.
Careca foi expulso várias vezes, porque ele apanhava muito e ele revidava, né? Eu acho que isso prejudicou o Careca bastante, né? Verdade. Porque ele era perigoso, cara, de um tanto. Você lembra disso, cara? É. E lá era um negócio assustador, né, cara? Você lembra? O Careca pegava a bola ali, ele arrancava, ninguém segurava não, cara. Ele deu uma canseira naqueles back do Flamengo lá, Aldair, Leandro, da Copa União, o jogo Cruzeiro-Flamengo. E era uma coisa de doido. O Careca era impressionante. Mas, o Nolasco, eu queria saber também, antes de fazer a pergunta e a colocação do Fernando Rocha que fez para você ontem, para a gente ir caminhar para o final, eu queria saber o seu time preferido. Não precisa de ser do goleiro ao ponto esquerda, não, como a gente dizia antigamente. A temporada que você mais gostou de ver o Cruzeiro jogar. Essa eu vou te apertar um pouco mais, vou falar assim, a mais. Porque o Cruzeirense foram 15 anos praticamente ganhando título todo ano, então é complicado. Mas essa eu quero que você coloque aquele time lá, Não tem dúvida, na não. prateleira de cima. Eu sou muito. Isso não é só no futebol, não. Eu sou muito nostálgico. Eu não sei por quê. Eu sou bem nostálgico. Então, por exemplo, igual você falou, nada para mim vai superar a Supercopa. Né? Assim, todo mundo gosta. Eu sei o que o Alex significa. Eu sei o que ele. Mas eu não consigo ver 2003 maior do que a da Supercopa, sabe? Eu não consigo ver 2013, 2014 como coisas espetaculares, porque eu sou nostálgico. Não é que eu vibrei. Então, vou te respondendo assim, para mim, o maior time que eu vi jogar do Cruzeiro foi aquele de 6 meses de 1992, né? Que era Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luiz Donato, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando, Betinho, Roberto Gaúcho, Renato Gaúcho. Esse para mim, é o maior time que eu vi jogar. E que jogou muito pouco. Né? Por exemplo, o Renato Gaúcho não jogou contra o Atlético. Porque esse campeonato, o Cruzeiro disputou com o América. O América foi o vice-campeão. E tinha o Campeonato Mineiro e a Supercopa. Depois, no Brasileiro, o Renato já foi embora. Né? Então, esse time jogou muito pouco junto. Mas esse time não sai da minha cabeça de jeito nenhum. E eu concordo com você plenamente. Eu tenho na minha cabeça o time de 2003, o time de 96, o time de 92, os meus guerreiros do final da década de 80, que eu não posso esquecer, Balu, Genilson, Gilmar Francisco, Douglas, Ademir, Edson, Hamilton, Robson, Vanderlei. Cara, eu não posso esquecer desses caras nunca. Também no esquema. Você mandou escolher um, você escolheu uns 10 aí. Pode não, então, aí eu fiz a pergunta. E eu vou te explicar o caso do Alex. O Alex, magistral, cara sensacional. E fez aquele campeonato, aquele ano de 2003, que eu até cheguei a perguntar para ele, né? Achei que a resposta dele ia ser até outra. Falei, Alex, você acha que no ano de 2003, de janeiro a dezembro, alguém no mundo jogou uma temporada daquele jeito, tão completa e praticamente perfeita, igual você fez? Ele mesmo respondeu que não. Ele não viu o ano inteiro, né? Que é de dezembro. Aqui para nós é de janeiro a dezembro. O que o Alex fez aquele ano é uma coisa assim fora da curva. Fora da curva mesmo. É impressionante o tanto que ele jogou mesmo. Tinha jogos, eu lembro de jogos encardidos do Cruzeiro, cara, que ele no lampejo ele mudava o jogo. Teve um Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto estava na primeira divisão em 2003, se eu não me engano. Eu acho que foi. E foi um jogo difícil no Mineirão. E eu lembro que ele, numa jogada, ele mudava o negócio, né, cara?
eu acho muito, e o respeito que ele tem pela história dele. Eu te falo, assim, para mim, ele realmente é um gênio. A temporada 2003 é espetacular, mas a culpa é a minha doença com a nostalgia. Só por isso. Porque senão seria isso mesmo, também seria o time de 2003. Eu concordo com você, tanto é que a gente vai conversar muito disso, né, Lawson? A gente tem essa resenha para fazer sobre a turma da década de 80 e depois a gente começar com a década de 90. E eu queria saber o seu time de jogo de botão. Ó, cara, mas time de jogo de botão era uma bagunça, cara. Mas eu tinha os caras do Cruzeiro, né? O meu goleiro era o Gomes. Eu tinha alguns do Cruzeiro. Os do Cruzeiro eram o Gomes, o Balu, o Ademir, o Careca e o Hamilton. Eram 5 do Cruzeiro. E aí eu lembro que eu tinha os zagueiros. Eu tinha um time que era uns galalau grandão assim, que era de uma da seleção espanhola. Aí eu colocava esses caras. E tinha lembrei, e tinha o Douglas, jogava no Sporting. Então eu tinha um jogador que era do Sporting, por causa do Douglas. O resto eu não lembro. Eu tenho meu time guardado ainda. Mas eu lembro isso. Era uma mistura, mas os do Cruzeiro eram esses 5 que eu... E eu lembro que a figurinha do Hamilton ela já estava toda comida, assim, porque era a que mais marcava gol. E à medida que a paleta pegava na figurinha, no adesivo, ela ia comendo o adesivo. Então, o rosto do Hamilton já estava pela metade, assim, ó. Outra coisa, né, que não se joga mais, né? Tipo, cara, jogar jogo de botão era bom pra caramba também. Puta Eu tinha um problema sério, porque quando eu não jogava com meu primo, que a gente fazia campeonato, disputava, assim, eu ia todo dia para casa dele, mas no final de semana eu ficava em casa e tinha meus campeonatos, né? Tinha um problema muito sério, Malácio. O Cruzeiro não perdia. Então, eu ficava... Eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que tirar o Cruzeiro do campeonato. Tinha 2 coisas que aconteceram. O Cruzeiro ganhar todos e eu não ter o adversário, sabe? Os nossos rivais aí não disputavam, não. Mas eu não sei se você lembra que a gente cortava os símbolozinhos dos clubes. Eu tinha o Blumenau, que acho que toda semana saía um no placar, saía para colar. Então, o campeonato meu era bem diversificado, mas só o Cruzeiro ganhava e no final, tive que afastar ele. Muito bom, cara. Eu era tão viciado também. Eu jogava sozinho, às vezes, também. E era isso. Meu time era o Cruzeiro contra alguém e o Cruzeiro sempre ganhava. Tinha jogo que eu falava assim, não, o Cruzeiro não pode ganhar de 6, 7, não. Esse eu vou fazer ele ganhar só de 1. E eu cortava, o meu estrelão, eu cortava as revistas, o nome das marcas, e eu pregava como se fosse placa de publicidade, cortava papel picado, então o jogo ia começar, eu soltava o papel picado em cima do campo. Cara, muito bom. Sabe o que eu fazia nos jogos importantes? Eu colocava os outros times de botão no estrelão meu, eu fazia um em cima do outro, fazia aquela torcida assim. Rapaz, era um negócio assim. Eu falei, era o meu auge ali. Eu me sentia que eu estava jogando ali. Que pena que esse negócio acabou, né, cara? Era o jogo de botão. Eu fazia mais, cara, porque assim, porque eu contei algumas vezes já, eu virei jornalista, eu contei até isso ontem na live da minha empresa. Eu virei jornalista porque, na verdade, eu era ruim de bola. Eu sempre quis ser jogador de futebol, só que eu era muito ruim. Sempre fui muito ruim. E aí, eu falei assim, qual é a forma que eu vou conseguir ficar envolvido com o futebol sendo ruim? Eu falei assim, eu vou virar jornalista para ser repórter. E nessa época já, isso é tão forte, porque os jogos de botão, essas partidas que eu fazia as reportagens antes sozinho. Eu ficava narrando sozinho para mim mesmo.
aqui, vamos entrevistar o Hamilton, que daqui a pouco ele vai jogar contra fulano. Hamilton, vamos... Né? Aí imitava o Alberto Rodrigues. O Alberto Rodrigues era... Eu acho que o Alberto Rodrigues é um grande cara, também um grande ídolo meu. Você fala assim, qual que é o maior ídolo que você tem na vida de cruzeirense sem ser jogador? É o Alberto Rodrigues. Você tem passado por isso também, né? Porque com a gente que é do interior, a gente escutava pelo rádio. Né? E eu narrava, cara. Eu narrava as entrevistas do pré-jogo. Era um negócio surreal. Surreal, né? Ô, Nolasco, a rede, né, a trave, eu usava para... Olha para você ver, cara. Eu fazia isso, colocava os jogadores dentro da travinha e ia levando os caras. Tipo uma viagem de avião, sabe? O Cruzeiro vai jogar com o Sport lá em Recife, eu fazia. Velho, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, cara. Eu acho que eu tenho uma saudade A muito gente grande. podia fazer um campeonato de futebol de botão, mas desse jeito, né, cara? Com dessas viajadas que a gente dava quando era criança, né? Isso eu acho que isso que era interessante. Eu tinha a escalação toda direitinho, com os reservas também. Montava o meu time, fazia essas viagens, a entrevista também. Na hora que o jogador descia do avião, olha pra você ver, o avião era uma trave, eu entrevistava o cara. Primeiro sempre era o boiadeiro. Boiadeiro, que está chegando aqui em Recife para jogar contra o Sport, qual que vai ser? Aí, como eu achava que o estádio do Sport era menorzinho, eu pegava um quadro da minha irmã, sabe, os quadros de brincadeira, e fazia o quadro como o Estrelão, que ia ser aquele jogo pressionado. Cara, é minhas doideiras, cara, é minhas doideiras aí. Mas demais. Eu cheguei a um ponto que eu tive que abandonar o Cruzeiro dos campeonatos, porque não tinha disputa no final, sempre era o Caneca, era nosso. Tudo, né? Se depender da gente, o Careca e o Hamilton fizeram mais gol que o Pelé. Certeza absoluta. Aqui, ontem o Fernando Rocha, não sei se você viu o vídeo lá que a gente perguntou. Sim, vi. Qual que vai ser, né, o que você vai escrever sobre o Cruzeiro dessa época que a gente está passando, né? Um drama, como que vai ser? Como ele falou, como ser um escritor espetacular, e falou assim, pergunta no Nolasco qual que vai ser o desfecho aí, que ele vai escrever sobre o nosso Cruzeiro aí. Cara, eu pensei muito nisso, assim, mas uma coisa eu não tive dúvida quando eu escutei, né, o vídeo que você me mandou da pergunta dele. O final da história, a gente não sabe, porque não depende da gente. Aí eu teria que fazer uma ficção. Claro que se eu puder, claro que se eu fosse escrever com a possibilidade de ser uma ficção, claro que seria um final feliz, né? E eu acho que sim, seria um drama, mas com uma guinada épica em algum momento, onde o Cruzeiro e não é subir para a primeira divisão, não. Eu acho que ainda é alguma coisa guardada que seria uma virada épica para um final feliz. Mas isso seria só ficção ou poesia, né? Mas para mim, quando eu escutei, existe o primeiro capítulo. Se eu fosse escrever o livro, o primeiro capítulo seria documental, baseado na realidade. E para mim, o pai dele seria o personagem desse início, dessa história que eu escreveria, queria que fosse um final feliz, que o Dalai Rocha seria, para mim, o personagem inicial dessa história, que ele foi já, né? Num momento tão difícil, de pressão, a gente precisava extirpar o câncer do Cruzeiro, né? que fez o que fez com o Cruzeiro. E ele caiu naquele momento né, tomou as decisões e respeitou a torcida que foi para a rua. Inclusive eu fui para a rua, né? Eu fui o cara que estava na porta da sede do Cruzeiro e troquei o nome simbolicamente da sede para Salomé, né? Que também é outra grande ídola que eu tenho. Mas ele soube estar neste momento.
né? Assim, ele, não ele cometeu, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter colocado o estatuto para votar, ele poderia não sei o quê, ele poderia... Meu irmão, não interessa o que ele poderia. O que ele fez de ter assumido a bronca naquele momento, e ter a humildade de chamar outras pessoas para ajudar, porque era um momento que não dava para ser sozinho também. Se ele errou depois ou não, mas ele poderia ter feito, ele estava no conselho antes. Cara, beleza, não estou questionando nada disso. Mas a minha história começaria com o Dalai Rocha sendo o presidente do momento que o Cruzeiro virou, né? Ele deu... Era o último... O Cruzeiro ia dar o último suspiro, né? E aquele momento a gente conseguiu recuperar o fôlego para a gente pelo menos estar no CTI, porque senão naquele momento a gente iria morrer. Então, assim, a minha história começaria com o pai dele. O pai dele seria o personagem do primeiro capítulo. O capítulo de uma história que hoje seria uma ficção teria um primeiro capítulo de documental. E seria com o Dalai Rocha sendo o personagem disso, junto com as outras pessoas que seriam os coadjuvantes que foram para a rua, que foram pressionar e que foram mostrar o amor ao Cruzeiro, que não foram muitos, diga-se de passagem. Eu estava em todos os protestos e não foram muitas as pessoas, né? E, enfim, ele para mim, a minha história seria essa. Eu escreveria dessa forma. E foi até legal, e não foi porque ele fez essa pergunta, não. Né? Pediu para, né? Fez essa pergunta para mim, não. Não foi por causa do Fernando, não. É porque eu penso isso mesmo. Eu penso isso. Eu sei que longe dele ser Deus, dele ser de estar no pedestal, mas ele foi um personagem importante, né? Um personagem de carne e osso que erra e acerta, às vezes não faz só o bem, às vezes poderia ter feito mais, não interessa. Eu penso no ato que ele fez bem, que seria a abertura desse livro, né? Então, a minha resposta é essa. Eu tenho que te agradecer demais, Nolasco, porque qual cruzeirense, né, que nunca deu uma lida nos seus textos e nunca imaginou ali, passando aquilo, aquela emoção. Quando você escreve, parece que a gente está ali, passando ali pelo aquele texto. E por isso que eu te falo que você é um craque, quando a gente tem os seus textos, as coisas que você coloca, assim, sempre muito direto ali no assunto, mas não esquecendo a emoção e nem como você diz aí, a nostalgia da época que você viveu como cruzeirense. Então, cara, eu te agradeço demais. Eu te falo assim, mando para todo mundo assim, falo assim, esse cara é craque. E graças a Deus eu tive o prazer de te conhecer e estar trocando essa ideia aqui. Se Deus quiser, né, rapidamente as coisas vão mudar e a gente vai poder botar algumas ideias que a gente tem junto aí, falando sobre a nossa história de Cruzeiro e a história do Cruzeiro de verdade, que poucas pessoas, não que poucas pessoas conhecem, mas poucas pessoas fazem questão de conhecer o começo do cabuloso de verdade aí, depois daquela década de 80. Então, Lázaro, te agradeço demais pela participação, cara. Você é um craque e para mim é uma honra muito grande estar aqui com você nessa live. Cara, eu vou te falar muita verdade também. Não é à toa que eu te coloquei. Não, foi a primeira vez que a gente participou de uma live, né? Foi eu, você e quem mesmo? O Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. E eu assim, cara, você já achava, e te dou esse nome mesmo, né? João Paulo Enciclopédia Azul Big. Para mim sempre vai ser pelo conhecimento que você tem, de vivência, de amor, e de me enxergar muito em você. Porque você é do interior como eu, você é um cruzeirense que era as dificuldades para ir no estádio, a dificuldade para acompanhar o Cruzeiro, o respeito que você tem por uma época que foi difícil para a gente. Então, assim, você
eu tento escrever exatamente dessa forma. Assim, eu tento fazer... Isso não é só dos textos do Cruzeiro. Eu tento trazer as pessoas para dentro do meu texto. Para que elas se enxerguem alguma coisa ali. E fala a mesma coisa de você. Você me fez me enxergar na sua história. Né? Toda vez que você fala da sua história, eu me enxergo. Né? Tanto é que essa prosa nossa aqui é uma prosa que parece que nós dois somos amigos de infância. Parece que a gente cresceu junto. Né? Porque a gente viveu as mesmas coisas. Apesar de eu ser mais velho que você. Então, assim, eu te admiro muito por tudo que você faz, pela simplicidade que você é. Eu sempre, às vezes, até por muito tempo, eu já te vi em várias coisas, assim, falei, bicho, quem que é esse cara? O que que é esse cara? Será que esse cara é do bem, do mal? Não tem, sei lá. Eu queria conhecer esse cara. Pô, graças ao bendito dia que eu fiz um comentário e você me aceitou, respondeu. Eu falei, putz, esse cara me deu uma abertura para conversar com ele. E eu sou muito grato, né? A gente ainda não, pelo incrível que pareça, parece que a gente cresceu junto, né? Parece que a gente se conhece há anos e a gente nunca se conheceu pessoalmente. Ninguém vai acreditar nisso, mas não se conhece pessoalmente, né? Porque a gente se... Mas eu sou muito grato a te conhecer, grato à sua história. E te falo que é o seguinte, assim, a gente falou de Careca, a gente falou de Balu, a gente falou de Alex, a gente falou de Douglas, a gente falou de Dalai, a gente falou de Alberto Rodrigues. Mas, para mim, isso eu falo em tudo que eu faço do Cruzeiro. Nos meus textos, nos filmes que eu faço com a minha turma do Coletivo 1921. Ninguém, absolutamente ninguém, é mais ídolo para mim do que qualquer torcedor do Cruzeiro. Respeito Dirceu Lopes, respeito Tostão, respeito Alex, respeito Careca, respeito qualquer um. Mas ninguém é maior do que um Big, do que uma Salomé, do que o Gargamel, que estava aqui agora, de outros, o Léo, amigo seu aí de Lafayette, que é irmão do Rodriguinho, meu amigo. Aliás, o Léo acho que é atleticano, né? O Léo é atleticano. Mas assim, tem a história dele com o clube dele, mas o Rodriguinho... O Leozinho é cruzeirense doente. Ele é cruzeirense. Então, é porque o Rodriguinho é cruzeirense, mas mais ou menos. Né? Tem cruzeirense que não tá. Mas tudo bem. Mas é isso que eu tô falando. Ninguém, cara, ninguém é mais importante para mim do que o torcedor do Cruzeiro. Isso todos os meus textos eu vou falar, porque eu não tô mentindo. Não tem, cara. Não tem, assim. Para mim, a história mais bonita do centenário do Cruzeiro, a história mais bonita é a história da Salomé. Não é de Tursão, não é de Dirceu Lopes, não é de Alex. A Salomé é a história mais bonita da história do centenário. Para mim, ela é a maior torcedora do mundo. Assim, eu sempre falo isso. Assim. E eu tenho na minha história, eu nunca mais, eu já escrevi essa crônica, eu vi a Salomé saindo naquele Cruzeiro e Palmeiras. E eu escrevi quando ela morreu, quando eu escrevi. Um dos maiores arrependimentos da minha vida foi não ter dado um abraço nela naquele dia, que eu fiquei com vergonha, não sei, vergonha de timidez, e eu não fui abraçá-la. E aí ela morre 2 dias depois. E eu me arrependo pro resto da minha vida de não ter abraçado a Salomé naquele dia. A minha camisa do Cruzeiro, Adidas, que é a minha camisa que eu tenho, ela é o número 86 com escrito Salomé atrás. Pra você ter uma ideia, quando eu comprei, você falou, o cara, que nome que você quer botar? Eu falei, Salomé. É o nome que eu queria. Então você, para mim, significa isso, cara. Assim, você é o meu espelho de cruzeirense e você, para mim, é o maior ídolo que eu tenho, como você e os outros cruzeirenses. Né? Para mim, o Cruzeiro, para mim, eu sou capaz de dizer que o Cruzeiro é minha segunda paixão. A torcida do Cruzeiro é a minha maior paixão. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. E você é o grande cara que um dia nós vamos ainda vibrar, subir aquela escadaria ali do Mineirão junto, para ver aquele gramado. Vamos combinar, velho? Vamos combinar uma coisa? Ficar um desafio aqui. Primeiro jogo do Cruzeiro de volta no Mineirão, nós vamos subir a escada junto. Nolasco, toca aí. Valeu. Combinado. Combinado, meu irmão.
Pô, você falando isso, cara, não tem, eu não tenho como encerrar isso aqui sem te agradecer e falar que, cara, graças ao bom Deus e graças ao meu velho pai, ele me deu essa oportunidade de ser cruzeiro, apesar de tudo contra que eu já levei por esse fanatismo meu do cruzeiro, que é muita gente que chama a gente de maluco, né, Nolasco? A gente fala, porra, tem tanta coisa mais importante na vida e você nesse sofrimento todo, nessa alegria toda. O Cruzeiro ganhava, eu não precisava mais nada na vida. O Cruzeiro perde, e vou continuar sendo assim, porque assim é a minha essência, é assim eu fui criado e assim eu vou ser. E com os torcedores ilustres igual você, que você tem o dom de escrever, de passar para as pessoas o que o verdadeiro torcedor sente. Então, meu amigo, de verdade, está combinado essa nossa aposta, o desafio, a volta no Mineirão, nós vamos subir aquela escada e, se Deus quiser, com mais uma vitória do nosso querido Cruzeiro, para mais uma coisa para a gente guardar aqui na memória e na agendazinha, que hoje com você eu nem precisei, porque era resenha e eu sabia. Desculpa eu ter esticado, né, Nolasco, mas eu sabia que era ali. Foi demais. Eu sabia, Foi cara. muito massa mesmo. Tenho que te agradecer demais. Muito obrigado. A turma aqui que participou do chat. É muita gente que vem entrando aqui, né? Digão, cara. Digão Matar, que é outro doente. Digão vai estar aqui. Guilherme, irmão do Gargamel, tá aqui também. É só doente mental agora nós dois. O Digão, entrou o Juninho Dionísio aqui, um dos meus maiores companheiros de estrada de Mineirão, tá aqui entrando aqui agora, vendo a gente aqui. Ele sabe tudo disso que a gente está falando, a mesma coisa. Ele que é o pai dele que eu te falei, Nolasco, que era radialista, narrador, que tem... Nolasco, muito obrigado, meu amigo. Essa live valeu, cara. Jamais na vida. Muito obrigado, de verdade. Nós vamos contar. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite.